avô Jacó: eu sou o Deus de teu pai Esaque. E não te preocupa, Jacó, porque nesta caminhada eu estou contigo. E Jacó fala para o Senhor dizendo, o Jacó pega aquela pedra em que ele havia colocado como cabeceira, e ele ali ergue aquela pedra, derrama azeite, vinho sobre aquela pedra, como uma forma de ele renovar a sua aliança com Deus. E ele diz: Senhor, olha, Senhor, eu agora vi que este lugar aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Nesse momento, Jacó percebeu que Deus realmente estava renovando a aliança com ele, e que ali estava sendo selada esta aliança, que quando Jacó voltasse, construísse ali naquele lugar um local de adoração ao nosso Deus. E Jacó entendeu isso. Aí Jacó faz um voto com Deus, ele dizendo: Deus, nesta viagem que faço, o Senhor sabe, o Senhor pode perceber que nada tenho, mas se o Senhor me der pão para comer, vestes para vestir, em paz o Senhor me levar, e em paz o Senhor me trazer, me tornar a casa de meu pai, certamente tudo que o Senhor me der, certamente eu serei fiel ao Senhor com dízimo. O que eu estou explicando aqui para os irmãos, preste atenção o que Jacó pedia, preste atenção na petição do voto em que Jacó estava pedindo a Deus. O que é que Jacó estava pedindo? Senhor, se o Senhor me der vestes para vestir, pão para comer, ou seja, Jacó estava pedindo suprimento, que Deus viesse suprir as suas necessidades materiais, ou seja, bênçãos material. Se o Senhor me der isto, pão para comer, vestes para vestir, aí se o Senhor me levar em paz e me trazer também em paz, o que é que Jacó estava pedindo? Ele estava pedindo proteção, que Deus, que o Senhor me proteja dos meus inimigos, que o Senhor me dê saúde para caminhar, para ir e para voltar, que o Senhor me dê paz para ir e para voltar. O que é que Jacó estava pedindo aqui? Jacó estava pedindo prosperidade física, estava pedindo saúde. Deus, se o Senhor me der saúde para ir, saúde para voltar, paz, porque dá para ter paz se não tem saúde? Não tem como ter paz se não tem saúde. Então nós estamos vendo aqui já uma bênção física. Jacó está pedindo bênção física. Aí Jacó disse: se o Senhor fizer isto, certamente, preste atenção nisso, certamente o Senhor será o meu Deus, e eu serei o teu servo. Aliança. Jacó estava dizendo: o Senhor será o meu Deus, ou seja, bênção espiritual. Jacó está dizendo: não te abandonarei, não te trocarei por nada neste mundo. Aliança. Jacó está prometendo ali aliança com Deus, ou seja, riqueza espiritual. Quantos me entendem? Diga glória a Deus. Tem muitas pessoas que nos dias de hoje, queridos irmãos, eles focam somente no lado financeiro, esquecem muitas das vezes o principal, que é o seu compromisso e a sua aliança com Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que acham que pelo fato da pessoa estar bem financeiramente, tudo vai bem na vida da pessoa. Mas tem muitas pessoas financeiramente que têm até uma condição boa, mas espiritualmente está fracassada. Espiritualmente está, irmãos queridos, doente. Fisicamente também está doente. Eu quero te dizer aqui nesta tarde: desperta, porque o nosso Deus, Ele está trazendo esta mensagem ao teu coração, para você entender e compreender que Deus abençoa sim, que Deus faz prosperar sim a vida financeira do homem, mas Deus também prospera a vida espiritual, Deus também prospera a vida física. Se você crê, levante a tua mão, glorifica e exalta o nome do Senhor Jesus aqui nesta tarde.
Porque o mesmo Deus que foi com Jacó é também com você, meu irmão. Aleluia. Quantos crê, levante a sua mão e diga glória a Deus. Jacó era um homem traiçoeiro, mas quando ele encontrou-se com Deus, ele estava fugindo das consequências de suas ações. Mas Deus o abençoou porque Deus viu sinceridade no coração de Jacó. Deus o abençoou também porque Deus também é incondicional. O amor de Deus também é incondicional. Deus escolheu e o abençoou Jacó. Todos digam glória a Deus. O tempo passa. Aí Jacó encontra-se com seu tio Labão. E ali da mesma medida que Jacó mediu, Jacó também foi medido, né, irmãos? Jacó também foi enganado, tá certo? Chegou lá nas terras de Harã, se apaixonou pela sua prima Raquel e fez um acordo com seu tio Labão, trabalhou por 7 anos para casar com Raquel, e no dia do casamento o sogro colocou Lia, que era a mais velha, tá certo? Que era a filha mais velha, dizendo ele que, segundo ele, havia um costume lá que não se podia a nova casar primeiro do que a mais velha. Então a mais velha havia que casar primeiro. E assim Jacó novamente trabalha mais 7 anos, 14 anos para casar com 2 mulheres. Agora no caso com Raquel, certo? E quando ele casa com as 2 mulheres, Deus começa a lhe dar filho. Eu quero que você entenda isso, tá certo? Preste atenção. Jacó não casou com Lia, e aí ele não foi casar com Raquel 7 anos depois, não. O Labão deu Raquel após a festa do casamento de Lia. Após ter encerrado a festa, então ele já deu a segunda filha para casar. Casou, então Jacó é como se tivesse agora devendo 7 anos de trabalho para Labão. É como se Labão tivesse pago o salário adiantado. O salário foi pago adiantado. Então deu Lia, enganando Jacó, e depois que passou a festa, deu Raquel para casar. Aí é que acontece. O que aconteceu foi que Lia começou a gerar filhos, e Raquel não. Raquel não gerou filhos. Por quê? Porque o próprio Deus não permitia, porque tudo estava no controle de Deus. É tanto que Raquel ia questionar isso com Jacó. Jacó chegou certo tempo que Jacó zangou-se com ela, dizendo: eu não sou Deus. Eu não sou Deus, é Deus quem controla, é Deus que abre a madre, é Deus que fecha. Se você não tem filho é porque Deus não quer. E aí Raquel não gera filhos, e Lia começa a gerar filhos. E aí, para fazer raiva à sua irmã Lia, o que é que Raquel faz? Ela dá a sua escrava para deitar com Jacó. E deita com Jacó e gera 2 filhos. E aí Lia diz: então, se você deu a sua escrava, eu vou dar a minha também. Então está aqui a minha escrava aqui para você também, Jacó. Aí Jacó deita com a escrava e tem mais 2 filhos, E aí chegou o tempo em que Jacó não deitava mais com Lia, só com Raquel, porque amava mais a Raquel. Mas aí chegou uma das vezes em que um dos filhos de Lia achou um tipo de uma fruta. E Raquel se interessou pela fruta e disse: eu quero essa fruta aí. Mas em compensação, Lia disse: eu quero Jacó comigo esta noite. Jacó deitou. Resumindo, com Lia Jacó teve 7 filhos, 6 homens e 1 mulher. Com a escrava de Lia, Jacó teve 2. Com a escrava de Raquel, Jacó teve 2. E com Raquel, Deus resolveu ultimamente abrir a madre de Raquel, e teve José e teve Benjamim. Resumindo, irmãos, era o que Deus havia prometido para Jacó, que Deus havia prosperar a vida de Jacó, que Deus iria abençoar a vida de Jacó em todas as áreas. E quando ele termina de pagar pela filha de Labão, agora a segunda Raquel, ele diz: olha, agora eu vou embora. Labão diz: não vai embora, continua trabalhando. Eu vejo que Deus está na tua vida.
Eu vejo que tu é um cara diferencial, tudo que tu faz dá certo. A própria Bíblia diz isso, irmãos, que depois que Jacó começou a tomar de conta do rebanho de Labão, preste atenção nisso, as ovelhas de Labão, o gado de Labão não perdia mais cria, não nascia mais cria morta e nem aleijada, não. Cada dia era abençoado, prosperava de uma forma assustadora. E Labão, como era um cara ganancioso, só pensava no bem material, ele não queria perder Jacó. Por quê? Porque aonde Jacó colocava a planta do seu pé, Deus era com ele. Assim também é que tem que ser o homem de Deus, a mulher de Deus. Aleluia. Quem me entende, levante a mão e diga glória a Deus. Aonde ele for, ele deve representar bem o Deus que ele serve. Aonde ele chegar, irmãos queridos, ele deve trazer paz aonde ele chega. Aonde ele chega, ele deve trazer harmonia. Aonde ele chega, ele deve trazer a presença do Espírito Santo de Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Aonde ele chega, o diferencial de Deus acompanha ele. Assim acontecia com Jacó. Aí Jacó disse assim: então tá bom, eu continuo aqui, mas tu vai ter que pagar meu salário. Qual vai ser o meu salário? E no rebanho de Labão não nascia ovelhas negras, nem listrada e nem ovelhas malhadas. Malhada, aquelas ovelhas que tem umas manchas preta maior. Quem sabe o que é ovelhas malhadas? Ovelhas listradas que tem a listra, malhadas que tenha manchas tipo redonda ou manchas parecido com nuvens, só que negras. Não nascia, só nascia ovelhas brancas. Aí Jacó foi dormir. Aí quando Jacó foi dormir, sabe o que foi que ele viu? Ele viu como se fosse os carneiros cruzando com as ovelhas, e era carneiro branco, mas ele viu como se fossem os carneiros listrados. Aí ele disse: então está pronto, está feito. O meu salário vai ser só as ovelhas, as crias, que vai nascer a partir de hoje, malhada, negra ou listrada. Aí sabe o que Labão faz? Labão recolhe todos os carneiros que tem e ovelhas que tem a mancha, tira e dá ao seu filho. Aí deixa só ovelhas puras do branco. Para quê? Para não ter o perigo de produzir ovelhas malhadas nem negras. Mas quando Deus está no negócio, o homem pode tentar atrapalhar. Pode ou não pode? Pode tentar atrapalhar, mas não atrapalha aquilo quando Deus está no negócio. Labão disse: coitado de Jacó, vai morrer de fome, porque ele fez uma seleção, escolheu todo, já não tinha quase nada, e o pouco que tinha, ele tira, separa e leva para bem longe e dá para os seus filhos. Labão faz isso, para quê? Tentando colocar água no negócio, tentando impedir os planos, tentando impedir a bênção de Deus na vida de Jacó. Talvez eu esteja até pregando aqui nesta tarde para pessoas que o inimigo também tem levantado de todo jeito, tentando impedir o plano de Deus na tua vida, tentando impedir que a bênção de Deus chegue na tua vida. Mas aquele a quem Deus fez aliança, aquele a quem tem promessa de Deus, a bênção de Deus vai chegar na tua vida, queira Satanás ou não. Milagre vai acontecer, porque Deus opera milagre na vida daqueles que Ele escolhe. Aleluia! Na vida daqueles que Ele o abençoa. Alabaçuri me canta, alabaia. E quantos são escolhidos de Deus, aí levante a mão e diga glória a Deus. Preste atenção. E aí o que é que acontece? Aí Jacó faz lá, pega lá aquelas varinhas, tira as cascas e coloca lá nos bebedouros dos animais. Os animais vão beber. Isso era a fé de Jacó. E a partir daquele momento passou a nascer somente ovelhas listradas, malhadas e negras. E aí Jacó começou a ser abençoado. E Labão começou a colocar o olho, disse: o que é que está acontecendo? E disse: Jacó, não está dando certo esse negócio que nós fizemos. Vamos inverter, vamos trocar. A partir de agora, agora as brancas são tuas, as puras. As minhas agora que nascer pintadas, que nascer com listras, que nascer negra. E aí quando Labão voltou, desfez. E aí Deus também desfez. Porque quem estava no negócio era
Deus, passou a nascer só branca. E assim sucedeu. Sabe quantas vezes Labão mudou de negócio com Jacó? 10 vezes. 10 vezes Labão, não está dando certo, Jacó. Tu está ficando rico e eu estou ficando pobre. Você já viu isso acontecer? O empregado ficar mais rico do que o patrão? Só quando Deus está no negócio mesmo, irmãos. Quando é de fato trabalhando. Quem me entende, diga glória a Deus. Porque Deus abençoa quando a pessoa trabalha. E Jacó tinha esse compromisso com Deus. Chegou depois de 20 anos. Depois de 20 anos, Jacó chegou para Labão e disse... Chegou para Labão não, fugiu. Jacó gostava de fugir, né? Fugiu da casa dos seus pais e agora foge da casa do seu sogro. É um fujão mesmo, né? Só não podia fugir, era de Deus, né? E quando ele foge de Labão, Labão vai atrás dele. Porque ele havia fugido. Disse: Jacó, não é certo você sair assim da minha casa. E depois que ele tem um encontro com Labão, agora ele tem novamente um segundo encontro com Deus. O segundo encontro que ele tem com Deus, irmãos queridos, é em Gênesis capítulo 31, no verso de número 2 e no verso de número 3. A ordem para voltar. A ordem para voltar. Capítulo de número 31, verso 2 e verso 3 diz assim, ó: viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais com ele como antes. Ou seja, Jacó viu que ele estava zangado. Versículo 3 diz: e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. É a segunda vez que Deus aparece para Jacó dizendo: Jacó, chegou a hora de voltar. E aí quando Jacó volta no caminho, Deus aparece para Jacó a terceira vez. Agora sim, no val de Jaboque. Ou seja, Deus aparece agora para Jacó em Gênesis capítulo, a terceira vez, em Gênesis capítulo de número 32, verso 26, até o versículo de número 28. 26 diz assim, ó. Versículo 26, terceira vez que Deus aparece para Jacó. Capítulo de número 32, verso de número 26. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. É o anjo falando com Jacó. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Perguntou o anjo para Jacó. E Jacó respondeu: Jacó. Versículo 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. O Senhor estava dizendo para Jacó: Jacó, o teu nome hoje não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como príncipe, ou seja, como pai de uma nação, como representante de uma nação, lutaste com Deus. Diga glória a Deus. Aqui neste momento, Jacó ele tem o seu terceiro encontro com Deus. Eu quero que você preste atenção. A partir do momento em que Jacó teve o seu primeiro encontro com Deus, ele não deixou de encontrar-se com o Senhor, de conversar com Deus, de falar-se com Deus. E Deus passava a conversar com ele e a renovava com ele as suas promessas, a sua palavra. Assim também, queridos irmãos, somos nós. Nós não podemos esquecer das promessas de Deus. Nós não podemos esquecer Deus. Nós não podemos abandonar Deus. Aquilo que Deus falou para você, aquilo que Deus te ensinou, aquilo que Deus exigiu de você, Ele vai cumprir. Mas Deus exige de você que a tua aliança esteja, irmãos queridos, firme com o Senhor. Que você não quebre a sua aliança com Deus. Que você sempre tenha o prazer de encontrar-se com o Senhor. Aleluia. E quem veio se encontrar com Deus aqui nesta tarde, levante sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Todos digam glória a Deus. Todos digam aleluia. Cadê as palmas mais fortes para Jesus? Aleluia. Agora nós vamos ver novamente, quarta vez, Jacó se encontrando, ou seja, Deus se encontrando com Jacó. Em Gênesis, capítulo agora de número 35, mais uma vez, versículo de número 35, depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, faz ali um altar
ao Deus que te apareceu quando fugia diante da face do teu irmão Esaú. Você lembra de que Jacó havia pegado aquela pedra, colocado azeite, colocado vinho naquela pedra, feito uma aliança com Deus? Há 20 anos depois, Deus aparece para ele a quarta vez agora, exigindo o quê? Cobrando o que dele? O que ele havia prometido para o Senhor. Volta lá, Jacó, tu lembra? Capítulo de número 35, versículo de número 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de teu irmão Esaú. Deus está falando para Jacó. Lembra, Jacó, do que prometeu? Então volta lá e edifica um altar e habita lá. Preste atenção nisso. E habita lá. Quando hoje nós usamos esta expressão, que nós devemos também ir ao local da oração, ao local da adoração, ao local, irmãos queridos, do nosso encontro com Deus, e habitar lá. Hoje Betel significa o quê? Casa de Deus. A casa de Deus hoje conhecemos o quê? Como a igreja. Pastor, e agora nós vamos habitar na casa de Deus? Não estou me referindo a isso fisicamente, mas espiritualmente. Você habitar na casa de Deus é você ter essa harmonia, a tua alma, o teu espírito ter essa harmonia com Deus. É não perder o contato com o Senhor. É não perder a alegria de estar na presença do Senhor, como falou o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque ir à casa de Deus é lugar de sacrifício, é lugar de adoração, é lugar de encontrar com Deus. E aqui nesta tarde, como eu falei no começo, nós não viemos aqui para bater papo, não viemos aqui para rever amigos, não. Nós viemos aqui para se prostrar, para adorar aquele que vive e reina eternamente. E se você veio adorar Ele, levante a tua mão, glorifica e adora Ele aqui nesta tarde, porque Ele está recebendo a tua adoração e vai te abençoar. Aleluia! Oh, maravilha! Quantos creem que o Senhor está neste lugar? Levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia! E aí em seguida nós vamos ver Jacó novamente, ou seja, Deus novamente encontrando-se com Jacó pela quinta vez. Pela quinta vez. Em Gênesis capítulo de número 46, verso de número 2. 46, verso de número 2, diz assim, ó: e falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Aqui nós já vamos ver aqui novamente o Senhor falando com Jacó pela quinta vez, aparecendo a Jacó e falando a Jacó pela quinta vez, quando José já estava no Egito, e que José mandou trazer toda a família, e Jacó estava temendo, e Deus disse: não temas, Jacó, vai. Então eu quero te explicar, eu quero te fazer entender que hoje a nossa vida também, ela deve ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Creio que não pode estar tomando decisão à toa. Se nós tomarmos decisão à toa, nós vamos dar de cara com a parede. Aí eu quero que você veja agora o estado de Jacó. Por quê? Porque ele recebia agora as orientações de Deus. Deus o orientava as decisões certas que ele deveria tomar. Ele foge do seu irmão. E quando ele foge sem nada. Mas quando ele volta um homem próspero, abençoado financeiramente. Uma família invejável, uma família de 12 filhos, homem, uma maior riqueza que um homem de Deus poderia ter naquela época. Prosperidade financeira, gado, cabras, jumentos, bode, ovelhas, prosperidade na vida de Jacó. Por quê? Porque andou conforme a vontade de Deus.
Eu sei que hoje nós não podemos estar com o nosso coração nestas coisas. Nós devemos estar com o nosso coração no céu, pois a palavra do Senhor Jesus vai falar isso no livro de Mateus capítulo 6 verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o Senhor promete, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Busca o reino de Deus, e o mais Deus irá te abençoar, meu irmão. E o mais Deus irá te abençoar, minha irmã. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando crê, levante sua mão e diga glória a Deus. Buscai em primeiro lugar as riquezas espirituais, o reino de Deus. Porque se nós focarmos somente aqui nas coisas desta terra, na riqueza desta terra, e colocar o nosso coração nas coisas desta terra, o Senhor vai nos ter como pobre. A gente está aprendendo até isso, essa lição, nas cartas de Apocalipse que nós estamos estudando agora. Por exemplo, a igreja de Esmirna era uma igreja que o Senhor diz assim, é pobre, mas aí em seguida o Senhor diz que ela é rica. Como é que é pobre e é rica? Aí se você for lá para a igreja de Laodiceia, o Senhor diz que a igreja, o Senhor diz não, na leitura, no contexto fala que era uma igreja rica. Mas aí o Senhor chama de pobre, miserável, cego e nua. Então, por quê? A igreja de Esmirna era uma igreja pobre financeiramente, mas era rica por quê? Porque era uma igreja que zelava pela palavra do Senhor, que não negociava a orientação divina. Por isso que o Senhor disse que era rica. Já Laodiceia era uma igreja financeiramente abençoada, rica, as paredes de ouro. Era uma igreja que se orgulhava pela sua riqueza, mas era uma igreja que não tinha compromisso com Deus. Por isso que o Senhor disse que era pobre, miserável, cega e nu. Por isso, queridos irmãos, que nós não podemos valorizar ou colocar o nosso coração só na prosperidade financeira. É bom, mas melhor do que prosperidade financeira é nós estarmos ricos de Deus. Lembra de Salomão? Deus disse, Salomão pode pedir o que quiser. Então Salomão tinha o direito de pedir riqueza, mas não pediu. Pediu o quê? E além da sabedoria, Deus deu o quê? Deus deu riqueza também. Por quê? Porque também não colocou o seu coração nas coisas materiais. A maior riqueza é a presença de Deus. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar saúde, que é prosperidade física. Deus vai acrescentar emprego na tua vida, porta aberta, que é prosperidade financeira. Deus vai preparar o pão, vai! Mas não perca o teu compromisso com o Senhor. Não perca a tua intimidade com Deus, o teu encontro com Deus. Sempre reserve um tempo do dia e busque ao Senhor, porque esta é a maior prosperidade na nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, oh glórias. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar ao nosso Deus aqui nesta tarde. Porque o nosso Deus vai se revelar aqui nesta tarde e trazer sobre nós, aleluia, as suas bênçãos. As bênçãos de Deus será sobre a nossa vida. Glória a Deus. Na epístola de Judas, capítulo só tem 1, o versículo 2, diz assim, a misericórdia e a paz e o amor vos seja multiplicada. Que seja multiplicado em vós paz, misericórdia e o amor de Deus. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Não há Deus maior
Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Outra vez. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. O que Ele fez? Criou os céus, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Senhor, nós te pedimos mais uma vez, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, compaixão, Senhor. Vem abençoar, meu Deus, esta vida. Vem abençoar, meu Deus, esta pessoa, meu Pai. Vai tocando agora, meu Deus, na vida deste homem e desta mulher, meu Pai. E vai trazendo sobre nós, meu Deus, esta prosperidade que é a tua presença. Ó, meu Pai, manifesta, Senhor, o teu poder, Senhor. Oh, maravilha, Jesus. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Aleluia. Opera agora, Jesus, confirmando mesmo o milagre no nome de Jesus. Amém. Levante na sua mão agora a sua oferta que você trouxe para ajudar a obra de Deus, nosso Pai. O que Deus colocou no teu coração.